Nesse mês nós comemoramos a Reforma Protestante do século XVI. A Reforma foi um movimento de avivamento na igreja que buscava voltar às Escrituras. A Reforma foi um movimento de avivamento pela palavra, pela volta às Escrituras. Mas nós temos concluído em todas essas mensagens que de nada adianta reformar a igreja se as nossas vidas também não são reformadas à luz da palavra de Deus. Por isso que nós escolhemos o tema Reformando a Vida. E hoje eu gostaria de olhar para o Evangelho de João, capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia, e nós vamos ver aqui o encontro de Jesus com uma mulher. E o contexto desse encontro a gente percebe nos versículos 1 e 2. João, capítulo 8, versículos 1 e 2. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que será que Jesus ficou fazendo a noite toda no Monte das Oliveiras? Ele provavelmente passou a noite em oração, como ele costumava fazer, como a gente vê em outras passagens. O versículo 2 diz assim: de madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Jesus está, então, ensinando no pátio do templo, há pessoas ali ao redor dele, possivelmente Jesus está sentado em algum lugar ali, com pessoas ao seu redor. E uma mulher é levada a ele. Versículo 3 diz que aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar no meio de todos. E eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Então uma mulher é trazida a Jesus e aquela multidão ali empolvorosa, arrastando essa mulher. A gente pode imaginar de que maneira essa mulher está sendo trazida, provavelmente contra a sua vontade, trazida à força, e ela é colocada ali no meio, entre ali Jesus e as pessoas que Jesus ensinava, e aquele grupo de pessoas que estava trazendo a mulher. Então, se nós olharmos para essa mulher, nós vamos perceber que essa mulher, ela foi surpreendida no ato do adultério. Ela foi apanhada ali. A gente não sabe há quanto tempo ela estava com essa prática, mas é possível que ela já estivesse há algum tempo nessa prática, até que um dia ela foi apanhada. Não sabemos quem apanhou, se foi o marido, se foi um vizinho. A questão é que ela foi apanhada em adultério. Uma outra informação que nós aprendemos sobre essa mulher aqui é que ela foi exposta em público. Ela estava ali sendo arrastada, possivelmente toda desarrumada, com o cabelo desgrenhado, com as roupas mal colocadas, e ali, em público, ela é colocada no meio de toda aquela gente, humilhada publicamente. E, em terceiro lugar, essa mulher estava sendo usada como armadilha. Ela não era ali uma mulher, ela era um objeto usado como armadilha para pegar Jesus numa contradição. Eles queriam que Jesus falasse alguma coisa que justificasse uma acusação.
É muito fácil entender essa história. É muito fácil entender a cena, é muito fácil visualizar como tudo aconteceu, mas pouca gente pensa em como está o coração dessa mulher nessa hora. Como ela está se sentindo diante de toda essa situação. Uma mulher perdida na vida, tentando amenizar a sua dor e o vazio do seu coração, através de uma vida de pecado. Por quê? Porque o coração vazio, ele sabe que tem falta de alguma coisa, sabe que tem sede de alguma coisa, mas não sabe que a única coisa que pode preencher o coração humano é o próprio Deus. E quem não tem Deus, procura no pecado satisfação, procura no pecado alegria, procura no pecado encontrar algo que faça com que essa pessoa se sinta bem, algo que faça com que ela se sinta viva, algo que faça com que ela tenha algum prazer na vida. E essa mulher, então, seduzida pelo pecado, vivendo uma vida que não agrada a Deus, provavelmente isso era o reflexo de uma dor no coração, de um vazio. E ela não conhecia Deus, estava vivendo uma vida de pecados. Então ela é descoberta, ela é pega de surpresa. E nós temos que fazer algumas perguntas. Onde está o homem que foi apanhado com ela? Por que só a mulher que foi trazida? Porque para esse tipo de pecado tem que ter pelo menos 2 pessoas. E a mulher é trazida sozinha. O homem, não sabemos se ele foi deixado lá ou se ele conseguiu fugir. Onde está o marido dessa mulher? A gente também não sabe. A gente não sabe se o marido dela está ali no meio da multidão com pedras na mão, ou se o marido dela nem está sabendo da história, ou se ele está em casa chorando inconsolado. A verdade é que aqui há um drama humano, há sofrimento, tem gente com o coração em frangalhos, e nós não podemos olhar para essa história apenas como uma história fria, mas nós precisamos olhar para vidas que estão sofrendo dramas terríveis. A cena não descreve a dor, a cena não descreve o sofrimento e a vergonha envolvidos nessa situação, mas a gente pode imaginar, a gente pode se colocar no lugar dela, a gente pode imaginar o que ela estava sentindo. Jesus, nessa fase do seu ministério, já era bem conhecido. Jesus atraía muita gente, ele era reconhecido como um mestre, mas ele era uma ameaça para os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque Jesus fazia com que as pessoas vissem a Deus de uma outra forma. Não pelos óculos do legalismo, não pelos óculos das regras inflexíveis, mas Jesus fazia com que as pessoas vissem a Deus como um Deus bondoso, que ama e que veio resgatar o perdido, como um Deus que se importa com a nossa vida. Os religiosos, portanto, tinham inveja de Jesus, porque Jesus atraía seguidores, e é possível que alguns daqueles mestres tinham perdido seguidores para Jesus. E eles então queriam achar um jeito de acabar com Jesus, porque Jesus os confrontava com o seu pecado. Jesus confrontava o pecado da religiosidade, porque quando eles permitiam que se fizesse um comércio lá no templo, esses religiosos recebiam comissão dos comerciantes. Então havia corrupção institucionalizada, até mesmo no ambiente religioso de Israel. E Jesus então confronta o pecado. E quem confronta o pecado não é amado. Quem aponta o erro, ninguém gosta de quem mostra o erro. Quem mostra o erro é atacado. E veja, os versículos 4 e 5 nos mostram o seguinte: mestre, eles disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? A lei diz isso, mas e o Senhor? O que é que diz sobre isso? Olha a situação em que eles colocaram Jesus. Se Jesus diz não, tem que apedrejar, a lei diz isso mesmo. E Jesus manda apedrejar, ele arruma um problema com a autoridade romana.
Por quê? Porque somente a autoridade romana podia executar a pena de morte. Israel era uma nação dominada por Roma. E aí, então, aqueles líderes iam lá falar com a autoridade romana e está dizendo, olha, o mestre Jesus lá mandou apedrejar, ele passou por cima da autoridade romana. E então Jesus iria arrumar problemas com a autoridade romana. Mas se Jesus diz para não apedrejem, ele arruma um problema com a autoridade judaica. Por quê? Porque ele ia ser acusado de ensinar o oposto daquilo que a lei mandava. Como é que Jesus sai dessa? Como é que Jesus sai dessa enrascada? Ele diz que sim ou que não? Aqueles homens não querem pegar a mulher, eles querem pegar Jesus. Ela, nessa situação, devia ser levada ao sinédrio. O sinédrio era o tribunal religioso, mas eles a levam a Jesus. E ainda de maneira cínica o chamam de mestre, tentando disfarçar a sua falsidade. Mestre, o que o Senhor diz sobre isso? E Jesus então está numa situação em que se ele disser sim, ele se complica, se ele disser não, ele se complica. Mas a maneira como Jesus enfrenta essa situação nos surpreende. E Jesus, como nosso modelo, através das suas atitudes, ele nos mostra como a igreja deve ser. Olhando para aquilo que Jesus fez, nós vamos aprender como a igreja deve ser. A igreja deve ser uma igreja como? Como deve ser a igreja? Então, nós vamos ver que, em primeiro lugar, a igreja deve ser acolhedora. A igreja deve ser acolhedora. O versículo 4 em diante, depois que os mestres falam aquilo com Jesus, versículo 6. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Jesus, diante daquela situação, os homens chegam com a mulher, fazem uma pergunta a ele fica em silêncio. Ele começa a escrever no chão. Possivelmente ele estava ali abaixado, ensinando as pessoas ao redor, ele nem se levanta. Ele ouve, ele vê aquela cena, ele ouve a pergunta e começa a escrever no chão. O que significa esse silêncio de Jesus? É para a gente pensar. Possivelmente esse pode ser o silêncio da indignação. O silêncio de quem pensa assim: eu vou ter que responder isso para essa gente mal intencionada. Porque Jesus sabe o que está se passando. Ele sabe do porquê eles estão fazendo aquilo. Ele sabe da intenção daqueles homens. Ele compreende a gravidade da prova, do teste. Mas ele sabe que, apesar de tudo isso que está acontecendo, ali tem uma pessoa que precisa ser acolhida. Tem uma pessoa ali que está sofrendo. Uma pessoa que cometeu erros. Uma pessoa que andou por um mau caminho e que agora está correndo um risco de vida. Um ser humano. Jesus não minimiza o pecado. Ele condenou o pecado, mas ele acolheu a pecadora. Ele achou um jeito de responder, em que ao mesmo tempo ele se livra daquela provação, e ele se livra daquela armadilha, mas ao mesmo tempo ele acolhe uma pessoa, um ser humano que está sofrendo. Que está sofrendo em parte por causa dos seus próprios erros, mas que está sofrendo em parte por causa da atitude daquelas pessoas
que estão tomando ela como um objeto. A igreja deve ser uma comunidade que acolhe. A igreja deve ser uma comunidade que abraça as pessoas. A igreja deve ser uma comunidade que aceita as pessoas. E a igreja, ela é aberta para todo tipo de pessoa. A igreja é a comunidade mais inclusiva que existe, porque qualquer pessoa que chega aqui é bem-vinda a entrar, seja qual for a situação dela. E quero dizer mais, chegarão pessoas aqui porque Deus as enviará. E Deus vai enviar pessoas muito diferentes de nós. Algumas talvez nem tanto, mas algumas diferentes de você. Algumas pessoas para quem você olha e fala, mas eu parece que não me identifico muito com essa pessoa. Pois é essa pessoa que você precisa abraçar. É essa pessoa que você precisa receber. É com essa pessoa que você precisa conversar. É para essa pessoa que você deve dar atenção e perguntar como ela está, e perguntar qual é a história dela, e perguntar o que é que ela está precisando. Quem entra por estas portas está em busca de cura, de libertação, de salvação, mas muitos vêm com a vida bagunçada. Muitos vêm com a vida totalmente errada. Eu já ouvi história de pessoas que pensaram, bom, a última chance que eu vou dar para a minha vida é ir nessa igreja. A última chance que eu quero dar ao meu casamento é eu ir a esta igreja, para ver se eu escuto alguma coisa, para ver se eu ouço alguma coisa que me dê esperança de que alguma coisa na minha vida pode ser diferente. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher. A igreja precisa ser uma comunidade acolhedora. Por isso, receba bem as pessoas. Aliás, receba as pessoas. Vá até elas. Quando alguém vem nos visitar pela primeira, segunda, terceira vez, vá até essa pessoa e converse com ela. Seja educado. Estenda a mão. Dê um sorriso, dê atenção, dê boas-vindas, receba bem, encoraje essa pessoa, faça uma oração por ela, sirva essa pessoa. Por quê? Porque nós somos chamados para ser uma comunidade acolhedora. Já é complicado você entrar num lugar pela primeira vez em que você não conhece muita gente. Por causa disso, a palavra de Deus ensina a cuidar do estrangeiro. A palavra de Deus ensina a tratar bem o estrangeiro, aquele que vem de um outro país, de uma outra terra. Por isso que a palavra de Deus ensina sobre hospitalidade. Jesus sabe que aquela mulher é culpada. Naquela situação, ela também sabe, se ela estava praticando aquele ato sem muito discernimento, agora ela sabe. Mas ali, tem uma pessoa que sabe, tem uma pessoa que sofre, tem ali uma pessoa, tem ali um ser humano, e Jesus quer resgatar essa mulher que está perdida. E nós precisamos ter um coração assim como Jesus. Acolher as pessoas para que elas sejam resgatadas. Acolher as pessoas para que elas sejam resgatadas. Jesus veio para resgatar o perdido. O que será que Jesus escreveu no chão? Ninguém sabe. Durante toda a história, os homens têm se perguntado, os estudiosos têm que se perguntado, o que será que Jesus escreveu ali? Ninguém sabe, mas a gente pode imaginar. Será que Jesus começou a escrever os 10 mandamentos? Será que Jesus começou a escrever os pecados que estavam envolvidos ali naquela cena? Adultério, ira, mentira, fingimento, ódio. Será que Jesus começou a escrever aquilo que Deus iria fazer com aquela mulher? Será que Jesus começou a escrever salvação, restauração,
transformação. Nós não sabemos o que Jesus escreveu ali, mas nós podemos pensar numa coisa. É muito mais importante o que Deus escreve sobre você do que o que as pessoas falam sobre você. Como aqueles religiosos insistem na pergunta, Jesus os confronta com seus próprios pecados. Ele expõe o legalismo e a falta de amor deles. O que ele diz? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, quem está aqui, que não cometeu nenhum pecado, então pode atirar a primeira pedra. O que Jesus está fazendo? Ele está dizendo, não, o pecado merece mesmo a condenação. Mas então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É como se Jesus estivesse nos convidando a um autoexame. Porque a gente repara rapidinho no defeito do outro. A gente repara rapidinho no pecado do outro. E a gente, quando repara nos pecados dos outros, a gente se enche de orgulho. A gente pensa assim, eu não faria isso. Eu jamais faria uma coisa dessa. O que é isso? Orgulho. Porque você está achando que os seus pecados são menores que o pecado da outra pessoa. Você está achando que o pecado que a outra pessoa faz é pior do que os seus. Isso é orgulho. E Jesus convida aqueles homens, mas convida nós a um autoexame. Ele está dizendo o seguinte, olhe para você em vez de olhar para os outros. Olhe para as suas dificuldades, olhe para os seus pecados, olhe para as suas fraquezas, olhe para aquelas coisas que te impedem de fazer a vontade de Deus, antes de ficar reparando no pecado do outro. Aqueles homens foram confrontados com a própria consciência. Você pode imaginar um momento de suspense quando Jesus diz isso? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pegou todo mundo de surpresa. Eu penso que as pessoas estavam já com pedras na mão, e quando Jesus falou isso, eles paralisaram. Eles ficaram ali olhando, pensando se eles iam ter coragem de jogar alguma pedra. E então, um por um, começando pelos mais velhos. Mais velho tem mais experiência. Mais velho já pensou mais nas coisas. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Eles foram deixando as pedras cair, um por um. E foram saindo de fininho, em silêncio. A multidão chega alvoroçada, aos gritos. Mas a palavra de Jesus silencia aquela gente. E eles vão saindo de fininho. E então, Jesus fala com ela. Jesus se levanta, fala com ela. Olha o versículo 10. Aliás, versículo 9. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus não condena essa mulher. Ele a acolhe e perdoa. Só quem foi perdoado sabe o valor que o perdão tem. Ninguém, Senhor. Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Jesus acolhe e perdoa. Só quem foi perdoado sabe o valor que o perdão tem. Só quando você lembra que você pisou na bola feio, você reconhece que não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, o seu coração ficou triste por causa daquilo, e você não espera o perdão. Você acha que o que você fez não tem perdão. Mas aí a pessoa se aproxima de você e diz assim, olha, eu perdoo. Às vezes a pessoa diz, olha, foi difícil eu te dizer isso, mas eu perdoo. A igreja deve ser acolhedora.
Mas uma segunda característica da igreja que nós aprendemos com Jesus é que a igreja deve ser terapêutica. O que é a igreja terapêutica? A igreja que promove a cura. O perdão é também cura. O perdão é cura da alma. Aquela mulher estava quebrada em todos os sentidos, uma vida de pecado, vivendo longe de Deus, porque quem vive perto de Deus não vive no pecado. Está vivendo no pecado, está longe de Deus, não conheceu a Deus. Não sabe quem Deus é, talvez não tenha ouvido falar de Deus ainda. Ou talvez se ouviu, seu coração está duro, mas ela está ali quebrada, exposta, humilhada, envergonhada publicamente, correndo o risco de morrer apedrejada. E mesmo que ela não fosse apedrejada, a vida dela ia ser muito difícil depois desse dia, depois dessa exposição. Porque você sabe que a língua do povo corre solta, não é? Ela provavelmente iria sofrer o cancelamento por parte daquela sociedade. Porque tem gente que não mata com pedra, mas mata com a língua. Quantas pessoas foram esmagadas pelos comentários, pelas fofocas, por comentários até verdadeiros, mas sem amor. Quanta gente destruída pela língua dos outros. Quanta coisa devia estar passando na cabeça daquela mulher naquela hora. Ela a ponto de morrer apedrejada, de repente todo mundo vai embora. Como será que ela estava se sentindo? Imagina o desespero dela, cercada por toda aquela gente com pedras nas mãos. Mas agora os acusadores tinham ido embora. Ela fica paralisada. Ela não tem reação, ela não sabe o que fazer. Ela fica ali olhando para Jesus. Ela também ficou surpresa com aquilo que Jesus falou. Não foi só aquele grupo. Ela ficou surpresa, então ela está ali paralisada, como quem diz, o que eu faço agora da minha vida? E o versículo 11 diz que Jesus se levanta. E Jesus diz a ela uma palavra de cura. Uma palavra inesperada. Eu também não te condeno. Quanta gente vem até nós e a gente não percebe o desespero. Quanta gente vem até nós e a gente não percebe o drama que aquela pessoa está vivendo. E às vezes a gente não se importa de querer saber. Muitas vezes a gente não se importa de perguntar, e aí, como é que você está? Tem gente que não pergunta, porque às vezes a pessoa pode querer contar como ela está. E você então vai ter que perder tempo ali para ouvir. Porque às vezes aquela pessoa está precisando desabafar. A igreja precisa ser lugar de cura. Há momentos em que ouvir uma pessoa, você traz cura para ela. E você vem à igreja e de repente um cântico cura você. Você vem à igreja e de repente um versículo que é lido aqui cura você. De repente você vem aqui, uma oração que é feita cura você. Você vem aqui, de repente um abraço te cura. Nós precisamos ser pessoas que se colocam nas mãos de Deus para ser instrumento de cura. Como é que você trata as pessoas? Com sensibilidade ou com insensibilidade? Como é que você trata uma pessoa que te decepciona? Você vira a cara para ela? Como é que você trata uma pessoa quando você é contrariado? Quando a pessoa diz um não para você, você vira a cara para ela, você trata essa pessoa com falta de educação. Será que você é uma pessoa difícil de lidar? Mas Jesus entrou na sua vida, tem que mudar. Como que você trata uma pessoa que age de uma maneira com que você não espera? Uma maneira que você não espera. Você ameaça ela? Você briga com ela? Como você trata uma pessoa que vem te cumprimentar? Você dá uma atenção verdadeira ou você só cumprimenta assim, de qualquer maneira? Ou você olha nos olhos e valoriza aquele gesto da pessoa que veio até você para estender a mão?
Como você trata uma pessoa que vem nos visitar? Você olha para ela, você vai até ela, você conversa com ela, você ajuda a igreja a ser acolhedora. Jesus trata aquela mulher com atenção. Jesus nota que ela está ali, e Jesus faz com que ela perceba que Jesus está notando. Porque Jesus endireita o corpo, Jesus olha para ela, Jesus conversa com ela, Jesus tem misericórdia dela, Jesus tem empatia e Jesus perdoa. Ele diz: eu também não te condeno. Jesus está ensinando que as nossas atitudes podem curar ou podem matar uma pessoa. As nossas atitudes podem curar. Jesus ensina que a igreja deve ser um ambiente de cura. Uma terceira lição que nós aprendemos com Jesus: a igreja deve ser transformadora. Acompanhe de novo aqui os versículos 10 e 11. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. A graça transforma. A manifestação da graça de Jesus muda totalmente a vida daquela mulher. É por isso que essa história está aqui. Isso nos ensina a agir também com graça. Quem não recebeu graça não sabe agir com graça. Só age com graça quem recebeu a graça e sabe o valor da graça. Você só consegue dar o que você recebeu. Se você não recebeu graça, você não consegue dar graça para as pessoas. Vai ser sempre juízo, vai ser sempre justiça. Não, fez errado, tem que pagar. Fez errado, tem que pagar. Ah, eu não gostei do que a pessoa falou, ela vai ver só. Eu não levo o desaforo para casa. Isso é a atitude de quem nunca experimentou a graça. Você só consegue dar o que você recebeu. O legalista só pensa na justiça, não consegue pensar na graça. A graça traz perdão para quem não merece. Entendeu? Senão não é graça. Se a pessoa fez por merecer, não é graça. Graça é perdoar quem não merece. A graça perdoa, a graça restaura, a graça dá um crédito de confiança, a graça dá uma segunda chance. Jesus dá a ela a oportunidade de um recomeço. Ela é transformada. Ela não esperava ouvir isso. Ela não esperava dizer: eu também não te condeno. Isso é graça. A graça nos surpreende. Ela transforma. A igreja deve ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar pessoas. E pessoas são transformadas somente pela graça. Nós devemos nos colocar diante de Deus como instrumentos de graça. Mas só isso, mas isso só será possível se você for uma pessoa dominada pela graça. Se a graça não te domina, você não consegue agir com graça. Você vai ser um legalista. Alguém que sempre paga na mesma moeda. Ter graça é pensar mais no outro do que em si mesmo. Você se importa com as pessoas de verdade? Quando nós recebemos alguém nos visitando, você pensa: puxa, que bom essa pessoa que está aqui. Eu vou lá conversar com ela para ver se ela gosta, para ver se ela volta, para ver se ela ouve o evangelho, para ver se ela é salva. Você se importa ou tanto faz? Se vem, se não vem, se o irmão vem, se o irmão não vem, se o visitante vem, o visitante não vem. O que é que está no seu coração? Esse é um momento para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Você se importa se uma outra pessoa vai desistir ou vai perseverar? Você se importa se a carga que aquela pessoa está enfrentando é demais para ela e de repente você poderia ser um instrumento de Deus para abençoá-la?
a palavra final de Jesus para essa mulher é uma palavra surpreendente. No verso 11 ele diz assim, ninguém, ela responde, ninguém, Senhor. Onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum? Não ficou ninguém, Senhor. Jesus diz, pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Essa palavra que Jesus dá pode ser mal compreendida. Porque pode dar a impressão de que Jesus está dizendo que daqui para frente ela vai ser perdoada, mas daqui para frente ela não pode mais cometer nenhum pecado. Olha, foi uma chance só, hein? Daqui para frente você não pode mais errar. Dá essa impressão, da maneira como a frase está construída no português. Só que isso seria impossível para ela. Porque se eu chegar para você e falar isso, olha, daqui para frente, nenhum pecado, hein? Você vai conseguir? Ninguém vai conseguir. A gente está tentando, mas ninguém consegue. Porque se a gente conseguisse, Jesus não precisava ter vindo. Por que Jesus veio? Porque a gente não consegue. A gente tenta, mas a gente não consegue. Tem hora que a gente falha. Mas tem uma outra forma de traduzir o que Jesus fala para essa mulher. E a tradução melhor seria assim: agora você está livre para ir embora. Por quê? Porque quem te acusava desistiu do processo. Agora você está livre para ir embora, mas abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. Em outras palavras, vá e recomece. Mude de vida. Você não vai ser perfeito ao ponto de não cometer nenhum pecado, mas muda de vida. E esse tipo de coisa você não deve fazer mais. Vá e recomece. Veja, Jesus não minimiza o pecado, mas ele mostra que a graça é a base para uma vida de santidade. Por quê? Porque você, quando você é perdoado e sabe que foi perdoado, você fala, o perdão é precioso demais. Eu não posso voltar para a velha vida. Porque o que Deus me perdoou não foi pouco. Jesus não minimiza o pecado, mas ele mostra que a graça é a base para uma vida de santidade. O amor de Deus nos constrange. Você já pisou na bola? Já falhou feio com uma pessoa? Não deixe que o seu passado te impeça de caminhar. Porque tem gente que não perdoa o outro, mas tem gente que não se perdoa pelo sofrimento que causou a outras pessoas. Não deixe que o seu passado te impeça de caminhar. Vá até Jesus, trate com Ele do seu pecado, peça perdão para quem você precisa para quem você precisa pedir, e mude de vida. E manifeste a graça de Deus, para que você seja um instrumento, para que a igreja seja, dessa maneira, acolhedora, terapêutica e transformadora. A palavra de Deus é poderosa e é preciosa. E ela fala com a gente. E eu creio que alguma coisa Deus falou com você. Eu tenho certeza que Deus falou alguma coisa com você. E eu quero dar a você a oportunidade de fechar os teus olhos e de responder a Deus aquilo que Ele falou com você. Fale com Deus agora. Diga para o Senhor, Senhor, eu vi o drama dessa mulher, mas agora eu quero falar com o Senhor do meu drama. Quero te falar do meu drama. Senhor, por favor, fala comigo nessa noite. Traz para a minha vida perdão, graça, restauração, mas me ajuda, Senhor, porque eu não quero continuar do mesmo jeito. Eu quero mudar. E com a tua ajuda, eu sei que eu consigo mudar.
Senhor, por favor, me ajuda a não viver uma vida de pecado. Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos, para que a igreja seja acolhedora. Faz de mim uma pessoa acolhedora. Coloca na minha vida a capacidade de ser uma pessoa que acolhe, uma pessoa que transmite graça. Faz de mim alguém que é instrumento de cura para outras pessoas, de gente que está sofrendo, alguns sofrendo pelos próprios pecados, mas Senhor, manifesta a tua graça através de mim, e me faz instrumento para que vidas sejam transformadas. Transforma a minha vida, para que eu seja instrumento, para que vidas sejam transformadas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.